Bom, como foi dito, nós vamos tratar dos reflexos da proteção do patrimônio e do meio ambiente nos negócios imobiliários. Deixa eu ver se eu entendi direito. Joia. Obrigado. Muito bem. Os negócios imobiliários têm se tornado cada vez mais complexos. Acho que é uma questão que todos os senhores têm acompanhado. Hoje, a aprovação de um projeto para o desenvolvimento de uma incorporação imobiliária, na verdade, é muito mais complexo e lento e técnico do que era até pouco tempo atrás. Os senhores que buscam, como parte de suas atividades, terrenos para serem trabalhados por incorporadores, por construtores, para serem construídos prédios, condomínios e casas no mercado, precisam conhecer algumas restrições que cada vez mais afetam o próprio fechamento desses negócios. Então, o nosso objetivo aqui, embora muitos dos senhores conheçam muitos aspectos do que vão ser aqui tratados, a ideia é transmitir, se não com a profundidade que poderia ser necessária, mas, pelo menos, de uma forma que permita uma visão geral de algumas questões que hoje afetam os terrenos, hoje afetam os negócios e que, ao conhecer previamente, se permite já tomar alguns cuidados para até verificar se é possível ou não desenvolver um negócio naquele local. Bom, quando o empreendedor procura um terreno para um desenvolvimento de um projeto, muitas questões precisam ser analisadas. Ele precisaria ver se o terreno é adequado para aquele empreendimento que ele pretende produzir no local, em termos de tamanho, em termos de topografia. Precisa verificar a análise de zoneamento, se a legislação municipal, cada vez mais complicada, permite o desenvolvimento daquela atividade que ele pretende no local. Fazer uma pesquisa de mercado para verificar quais são as demandas necessárias daquela área, para que, então, ele possa definir um produto para ser projetado que ele ofertará no mercado. É claro, é preciso fazer também a viabilidade econômica, e, nisso, o preço que se pode pagar pelo terreno é um componente muito importante, porque vai definir a viabilidade daquele projeto. Claro, ele vai ter que agregar também o tempo de aprovação do projeto, custo de construção, preço do metro quadrado que ele imagina poder ofertar aquele produto. Tudo isso vai afetar a viabilidade, a sua taxa de retorno, para que ele possa analisar se vai adiante ou não com a compra de um determinado imóvel e por um determinado preço. E também, já indo para a parte jurídica, toda aquisição imobiliária necessita que seja feita a análise da documentação para verificar se o terreno está em condições de ser adquirido, não existe nenhum risco jurídico, não existem problemas de direitos de terceiro ou fraude de execução, fraude contra credores, enfim, um estudo normal da documentação imobiliária que é feita pelo corpo jurídico do empreendedor. Eu vou só lhe pedir uma gentileza. Os organizadores haviam pedido que as perguntas fossem feitas ao final, devido à transmissão pela TV. Senão, a filmagem não consegue filmar quem está perguntando e a pergunta. Se eu não se incomodar, poderia ser dessa forma? Muito bem. Tá. Bom, então, essa análise é feita pelo empreendedor para poder dar sequência na análise do empreendimento imobiliário. E hoje, nessa análise que o empreendedor faz, quando um terreno lhe é ofertado, cada vez tem mais importância esses aspectos que nós vamos tratar hoje. A proteção do patrimônio histórico, arquitetônico, paisagístico, cultural e arqueológico. E, de outro lado, a proteção do meio ambiente. A proteção do meio ambiente se tem falado já nos últimos 10, 15 anos, com maior intensidade. Nós acompanhamos pelos jornais, notícias de televisão, a complexidade que é aprovar projetos, não só no âmbito privado, habitacional e comercial, mas na própria infraestrutura. O governo insiste, tenta fazer com que sejam aprovados grandes projetos de infraestrutura e não conseguem liberar esses projetos nos órgãos ambientais, que têm cada vez maior rigor, mais detalhamento e maior influência na aprovação desses projetos. Então, vamos passar hoje aqui sobre alguns aspectos voltados para o mercado imobiliário, da questão da proteção do patrimônio histórico e da questão do meio ambiente. Bom, nós sabemos que os negócios imobiliários eles são desenvolvidos hoje cada vez com maior dificuldade. E também, por conta da capitalização das empresas, hoje existem muitas empresas incorporadoras com muito dinheiro, existem poucos terrenos disponíveis e o mercado está muito aquecido. É um quadro diferente do que nós tínhamos há algum tempo atrás. Existia terreno, o que faltava era dinheiro. As empresas não estavam capitalizadas, não existia oferta de crédito. Hoje, a situação
é, de certa forma, inversa. Muitas empresas estão capitalizadas, há muitos investidores no mercado imobiliário se associando a empresas grandes, médias e até mesmo pequenas, que passam a ter condição, passam a ter capital para poder atuar e comprar terrenos. A grande dificuldade, né, está aqui. São poucos terrenos disponíveis, principalmente na nossa cidade. Os terrenos disponíveis, muitos têm problemas de natureza diversa, documental, problemas de inventários complicados, uso capião, e também, né, problemas, como nós vamos ver, na ordem ambiental e na ordem de proteção do patrimônio. Por conta, né, dessa situação, o empreendedor está bastante aflito com relação à velocidade do negócio, com medo de ser, né, ultrapassado pelo seu concorrente, que são muitas empresas capitalizadas para poucos terrenos, né, ele tem que fazer a aquisição com a maior velocidade possível. O problema é que, ao mesmo tempo em que o mercado tem ficado bastante veloz, as aprovações estão cada vez mais complexas. Hoje, aprovar um projeto de um prédio residencial simples em São Paulo leva 7, 8 meses. Nós lembrávamos que, há pouco tempo atrás, levava 40 dias, alguns anos atrás. Aliás, 7, 8 meses eu estou sendo bastante otimista, né, considerando o aspecto hoje da cidade, que tem uma legislação cada vez mais complicada, cada vez mais órgãos são envolvidos nas aprovações. Um projeto hoje em São Paulo passa por diversas secretarias, né, passa por CET, para ver impacto de trânsito, estudo de impacto de vizinhança, necessidade de compensações diversas, vai para a DEPAV, vai para a DECONTE, enfim. E o empreendedor ele tem que colocar este custo de aprovação, que demanda diversos laudos, demanda diversos projetos, e o decurso do tempo, que também vai contra ele na viabilidade do projeto, na hora de decidir ir adiante ou não com uma determinada aquisição imobiliária. Nesse ponto, né, falando um pouco mais da atuação dos senhores, né, a atuação do corretor ele é muito importante no sentido de tentar viabilizar esta aquisição. Quer dizer, hoje, um corretor que consegue ter mais informações sobre aquele terreno que ele está trabalhando, ele dá um passo na frente em relação aos outros que estão prospectando negócios para uma outra empresa. Hoje, simplesmente obter a matrícula do imóvel e conversar com o vendedor sobre o preço que ele está pedindo naquele imóvel, nem sempre é suficiente, porque a empresa compradora vai levar um tempo importante ainda para levantar as informações que seriam necessárias para aquele fechamento. É claro que o corretor não vai ter condição nem tempo de fazer todo o estudo jurídico, todo o estudo técnico antes de ofertar um imóvel. Não é disso que estamos falando. Mas, se ele conseguir identificar pelas características físicas ou documentais daquele imóvel, no primeiro momento, que pode haver alguns problemas que precisariam ser resolvidos pelo empreendedor, ou até que não tem como ser resolvidos, né, isto faz com que ele já possa estar um passo na frente, adotar algumas medidas, obter alguns documentos, propor algumas soluções, ou até mesmo desistir, né, antecipadamente daquela aquisição, se ela não for viável, né? Então, como está aqui dito, né, tendo essa visão geral, é possível, né, que o corretor faça essas diligências necessárias, e até coloquei aqui, largar o osso, né, quando for o caso, evitar que fique batalhando meses ou anos num terreno que efetivamente não é viável. Não é viável por condições de dificuldade ou extremo custo de aprovação, o que faz com que ele bata na porta de um empreendedor após o outro, sem conseguir realizar aquele negócio. Então, chovendo molhado, exatamente. Então, embora o corretor, o senhor sabe disso melhor que eu, deva ser persistente, né, principalmente no mercado competitivo como está o atual, também, às vezes, é importante ter um elemento para verificar que, em algumas situações, né, não vale a pena insistir, porque não se chegaria no resultado almejado. Bom, falando aqui propriamente do patrimônio, da proteção do patrimônio, existem alguns aspectos, né, que são protegidos por lei. Então, se fala na proteção do patrimônio histórico, que seria edifícios ou áreas que têm importância histórica no Brasil. Vamos dar um exemplo aqui, o Museu do Ipiranga, a questão do Parque da Independência, onde foi declarada a independência do Brasil. Então, por esta razão, este monumento, aquele parque como um todo, tem uma importância histórica a ser protegida. Vou fazer um parênteses aqui. Muitas pessoas alegam, e têm razão em parte, que o brasileiro não tem memória, né? O Brasil não cultua a sua memória do passado. Se nós andarmos no centro de São Paulo hoje, vamos ver diversos prédios que têm valor histórico ou arquitetônico,
que estão abandonados e que, efetivamente, não se viabiliza, de alguma forma, a conservação desses prédios. Por conta dessa situação, hoje há um esforço muito grande dos órgãos de patrimônio histórico no sentido inverso, até, em alguns momentos, de uma forma exagerada, que pode até levar a causar um entrave para alguns negócios, quando não necessariamente aquela medida precisaria ser tomada. De qualquer forma, hoje, tentando recuperar, né, e esse tempo perdido, vamos dizer assim, e que bens que têm valor importante para a nossa cidade acabem, né, sendo demolidos ou que acabem ruindo por falta de cuidados, é que existe, né, a importância de classificar, identificar esses bens, protegê-los, e aí um outro passo, né, que é o que afeta mais o nosso mercado. Não só proteger esses bens, mas proteger o seu entorno, né, que é o que nós vamos ver logo mais. Então, além do patrimônio histórico, a questão do patrimônio arquitetônico, quer dizer, edifícios ou monumentos que tenham valor arquitetônico, que simbolizem uma determinada época, como aqueles edifícios de Higienópolis, né, que tem a arquitetura modernista e outros edifícios que foram, ao longo do tempo, construídos na cidade. O próprio Copan é um edifício que, inegavelmente, tem esse valor arquitetônico. Paisagístico, né, a composição da paisagem e do ambiente a partir da disposição existente das edificações. Questão cultural. Dar um exemplo, por exemplo, a Pinacoteca do Estado, ela tem valor arquitetônico, ela tem valor histórico, tem também o seu valor cultural, até pelo acervo, né, que abriga. O mesmo caso, por exemplo, do Museu do Ipiranga. A proteção arqueológica. A arqueológica ela é um pouco mais complicada, porque até pouco tempo atrás não se pensava, né, o sítio arqueológico da cidade de São Paulo, do estado de São Paulo. Na verdade, havia pouco estudo sobre isso e não se dava muita importância. Hoje, na verdade, algumas escavações, né, feitas visando, né, empreendimentos imobiliários têm encontrado, né, restos de edificações e até objetos que estão sendo classificados agora pelos historiadores como importância arqueológica. E o próprio Compresp, que é o órgão municipal que regulamenta essa proteção do patrimônio, tem, né, já identificado algumas áreas e trazido restrições para a modificação dessas áreas, para outras construções, em virtude, né, do que ali havia. E a questão ambiental. A questão ambiental nós vamos tratar, né, em separado aqui da proteção do patrimônio. Bom, no que nos diz respeito aqui, a proteção do patrimônio ela é feita em termos municipais, estaduais e federais. Em termos municipais, é feita por um órgão bastante atuante, que é o Compresp. O Compresp é um conselho municipal de proteção. Ele é independente, mas não subordinado, desculpa. Ele é um conselho independente e faz parte desse conselho o Departamento de Patrimônio Histórico, o DPH, da Prefeitura de São Paulo. Eu digo que o Conselho Municipal Compresp é muito atuante porque, efetivamente, ele tem, nos últimos anos, se empenhado em identificar muitas áreas, muitas regiões e muitos imóveis de interesse de preservação para a cidade e tem emitido resoluções tombando áreas ou áreas de entorno, o que tem trazido uma colidência muito grande com o desenvolvimento urbano da cidade e com o próprio mercado imobiliário. Como nós vamos ver alguns exemplos logo mais, né? O órgão estadual que trata disso é o CONDEFA. O CONDEFA ele trata do tombamento. Quando digo tombamento, né, significa, né, a afetação, a definição daquele bem como de importância do patrimônio e que, portanto, não pode ser modificado ou pode ser apenas parcialmente modificado. Cuida de bens, né, imóveis na cidade de São Paulo e no estado como um todo. Portanto, podem existir bens tombados pelo CONDEFA e não pelo Compresp e vice-versa. Embora, quando o Compresp foi criado, a primeira determinação foi todos aqueles que estão tombados pelo CONDEFA e que se localizam na cidade de São Paulo ficam também automaticamente tombados pelo Compresp. Em termos federais, o órgão é o IPHAN, né, que é o Instituto do Patrimônio Histórico Nacional. Ele tem uma abrangência de cuidar daquilo que diz respeito ao interesse da União como um todo. Então, poucos bens são tombados pelo IPHAN na cidade de São Paulo, são aqueles que o governo federal entende como importância para o país como um todo. O Museu do Ipiranga foi né, como um exemplo que nós já demos.
Ou como é feita essa proteção do patrimônio? São identificados pelos pesquisadores destes órgãos imóveis, monumentos, bairros inteiros, muitas vezes, árvores, matas, parques, que tenham importância de alguma forma, importância histórica ou arquitetônica, arqueológica, ambiental. Esses bens entram no chamado estudo de tombamento. Quando entram no estudo de tombamento, significa que não podem ser alterados pelos seus proprietários, quando são bens privados, ou pelo poder público, quando são bens públicos, até que a resolução de tombamento explicite quais são os limites e o que pode ser feito e o que não pode ser feito. Então, existem, por exemplo, casarões em Higienópolis ou casarões no Pacaembu, ou no centro de São Paulo, que estão tombados, ou prédios no centro de São Paulo, do arquiteto Ramos de Azevedo e outros, que estão tombados, mas que o interesse está restrito, por exemplo, à fachada. Na parte interna, pode haver uma descaracterização deste prédio, desde que a fachada seja preservada. Em outros prédios, nada pode ser alterado. Bom, uma vez iniciado o estudo, o órgão vai chegar numa resolução concluindo, vai ser tombado em definitivo, não vai, quais são as restrições. Aí já tem um primeiro problema. Não há um prazo definido para esse estudo ser concluído. Então, muitas vezes, o órgão determina uma área ou um determinado imóvel para o estudo de tombamento e esse estudo fica em andamento ou não por 1, 2, 3, 5, 10 anos. E, nesse meio tempo, o empreendedor nada pode fazer e ainda não houve uma decisão se aquele bem vai ser tombado ou não. Outro aspecto, e talvez o mais importante, seja a questão da área de entorno. Por que mais importante? Porque, realmente, se aquele bem especificamente foi tombado, existe um interesse específico naquele bem e nem sempre é aquilo que está sendo comprado para o mercado imobiliário. O problema é que a área de entorno daquele bem fica sujeita à análise do órgão que tombou o bem. Qual? Compresp, ou Condefat, ou IPHAN. Mas qual área de entorno? Então, aí vem algumas dúvidas. Vigorava, até alguns anos atrás, quando foi revogado, o chamado raio de 300 metros. O que significa isso? Você pega um bem tombado, traça um raio de 300 metros em volta dele, e todos os imóveis que estão compreendidos dentro deste raio, para ter qualquer tipo de aprovação, precisam passar vamos pensar na nossa cidade, aqui no Compresp e no Condefat, para serem alterados, para haver, por exemplo, uma demolição, para que possa, então, ser construído um prédio. Então, muitas vezes, quando os senhores vão estudar um terreno, ou o empreendedor vai estudar um terreno, ele procura na prefeitura aquele BDT, né, aquela ficha ficha técnica, ela tem lá o campo, tem Compresp, tem Condefat, com um xizinho marcado para dizer se o senhor tem que verificar lá. Normalmente, muitos imóveis que estavam no entorno de um bem tombado têm esta indicação. O problema também é que nem todos os que precisam passar pelo Compresp e Condefat estão identificados assim nessa ficha técnica. Ocorre que, mesmo hoje, os órgãos técnicos entenderam que esta linha de 300 metros, e até por isso ela foi revogada, entenderam que ela não é funcional. Por quê? Se você pega um prédio pequeno, de um arquiteto famoso no centro de São Paulo, e traça um raio de 300 metros em volta dele, você praticamente pega uma parte substancial do centro, afetada por um imóvel pequeno de 2 andares, cujas construções ao lado não o afetarão. Por outro lado, dependendo do bem que está sendo tombado, 300 metros não necessariamente pode significar um tamanho suficiente. Então, um exemplo que é comentado, voltando aí para o Parque da Independência, se você traçar 300 metros em relação ao Parque da Independência e construir diversos arranha-céus, talvez você esconda um parque que tem uma importância histórica e arquitetônica interessante. Por conta disso, hoje se entendeu que, ao invés da regra de 300 metros, cabe a esses órgãos, regulamentar qual é a área de entorno. E é isso que o Compresp tem feito em diversas resoluções. Então, o Compresp, com relação, por exemplo, ao Parque da Aclimação. O Parque da Aclimação é tombado. Então, ele estabeleceu, mapeando as quadras em torno,
qual é o limite de gabarito, no caso de altura, que as edificações do entorno podem ter. E estabeleceu normas bastante restritivas com relação à altura. Então, na primeira quadra é até 8 ou 9 metros, depois sobe para 12, depois sobe para 15. E esse traçado está, inclusive, disponível nas resoluções no site do Compresp. O que significa, por exemplo, que alguém vai comprar um imóvel perto do Parque da Aclimação, é muito importante verificar quais são as normas de entorno aplicáveis pelo Compresp para este terreno que o senhor está tentando comprar, porque pode ser que diga o seguinte: o máximo aqui é 15 metros de altura. 15 metros de altura, o senhor vai a uma incorporadora e ela, ao descobrir isso, posso pesquisar, falar, não tenho condição de pagar um preço num terreno onde eu vou construir 5 andares, 4 ou 5 andares. O negócio teria que ser outro. Então, muitas vezes, é importante ficar atento a isso, porque, por conta disso, muitos imóveis, para desespero de seus proprietários, foram extremamente desvalorizados do que diz respeito ao mercado imobiliário por conta de resoluções nesse sentido. O mesmo aconteceu, por exemplo, em relação ao tombamento do moinho na Moca. Então, o antigo moinho, imóvel do moinho na Moca, foi tombado. Este prédio não pode, o moinho Santo Antônio, não pode, exatamente, não pode ser alterado. Só que o Compresp também definiu áreas de entorno da área do moinho, onde existem lá diversos galpões, onde não necessariamente esses galpões estão tombados. Não estão. Podem ser demolidos completamente. Só que a edificação a ser realizada no entorno são edificações que têm severos limites de gabarito, o que torna, portanto, impróprio ou menos interessante para o mercado imobiliário. Então, é uma questão que se tem que tomar bastante cuidado. Os órgãos ambientais, o CONDEFA e o Compresp, especialmente, também tombam bairros inteiros, como é o caso, por exemplo, do Pacaembu. Então, quando ele faz o tombamento do bairro, ele determina o que está sendo tombado. No caso do Pacaembu, o tombamento ele é bastante severo, é de todo o arruamento, ele tem discussão se você pode ou não unificar lotes. Se você não pode unificar lotes, talvez você não consiga comprar um número de terrenos suficientes para, na unificação, propiciar a construção de um edifício em incorporação imobiliária, porque não há em um único terreno, talvez, um tamanho suficiente para o desenvolvimento desta incorporação. Então, o tombamento do Pacaembu é muito severo. Tombamento do Alto da Lapa, por exemplo, resoluções 3 e 4 do Compresp, está em 2 níveis. A resolução 3 tomba a parte antiga residencial do City Lapa, que realmente, até pelo próprio zoneamento municipal, ZR, você não poderia efetivamente verticalizar. Então, tomba e impede efetivamente a verticalização nesta área. Só que, extrapolando a área do antigo City Lapa, a resolução 4, regulando a área de entorno, estabelece alguns locais em que, apesar de não estar na área tradicionalmente residencial, existe restrições de tombamento. Não são tão severas fora desta área da resolução 3. A resolução 4 ela tomba principalmente traçado viário, as árvores, não necessariamente os prédios. Então, é importante verificar onde está sendo localizado um imóvel que os senhores estejam prospectando versus restrições havidas. Outro exemplo, por exemplo, o Jardim Paulistano tem severas restrições por conta do Compresp, do CONDEFA, e também pode, por conta disso, afetar o desenvolvimento de um empreendimento. Lembrando o seguinte, esta análise que os órgãos de proteção do patrimônio fazem são independentes da lei de zoneamento. Ou seja, o senhor pode ter, pela lei de zoneamento, perfeita condição de aprovar lá um prédio de 22 andares, por termos de zoneamento, em termos de potencial construtivo, em termos de gabarito, em termos de todas as posturas edilícias, só que, apesar disso, o senhor esbarra com uma determinação do órgão de patrimônio, e, embora a lei municipal lhe permitisse, o órgão lhe vai impedir. E, ao impedir, o senhor não consegue o alvará, porque, nesses imóveis que estão na área de entorno dos bens tombados, a prefeitura, para expedir o alvará de aprovação e de construção, precisa da aprovação deste órgão. E, se o senhor apresentar lá um projeto que este órgão entenda ser contrário à resolução, ele não aprovará. E aí cabe recurso ao conselho do próprio órgão. E se
o conselho do próprio órgão mantiver esta posição, não cabe outro recurso, a não ser, eventualmente, defender no Poder Judiciário seu ponto de vista, se achar que está correto e o do órgão errado, enfrentando, obviamente, aí diversos anos de discussão. Então, é muito importante tomar cuidado com relação, né, a essas questões. Exemplos de prédios, né, tombados: MASP, Instituto Biológico. Então, na Vila Mariana tem que se tomar cuidado, no entorno do MASP, a própria Avenida Paulista como um todo tem que se tomar muito cuidado. Falei, né, Copan, Palácio das Indústrias, Sala São Paulo, aí são inúmeros, né, a própria Pinacoteca, e alguns prédios que não são conhecidos, não estão abertos, mas que foram tombados e que estão, muitas vezes, abandonados. Então, ao senhor comprar um prédio na mesma quadra, pode ficar sujeito a uma restrição por conta de um edifício que está caindo aos pedaços, mas que, efetivamente, lá morou o prefeito Prestes Maia, etc. Então, iniciou-se um estudo de tombamento e, por isso, pode causar algum tipo de restrição. Então, esse é um aspecto que, efetivamente, acaba influindo bastante nos negócios e, infelizmente, ainda é muito obscuro. Essas informações não são totalmente disponíveis. O senhor pode verificar, né, no livro do tombo, de tombamento que existe nesses órgãos, mas o problema do entorno, ele, na maior parte dos casos, não está regulamentado. Então, o senhor apresenta um pedido de aprovação neste órgão e acaba sendo um pouco subjetivo o julgamento, se ele entende que pode ou não pode, se aquela altura ele acha que afeta ou não a ambiência do outro edifício ou não. Então, nós vivemos aqui, por conta disso, até que isso esteja regulamentado de forma mais objetiva, um momento de certa incerteza que é, obviamente, né, ruim para o desenvolvimento dos negócios. Bom, dissemos, né, os parques, em geral, são tombados, né, como o Parque do Ibirapuera, o Parque da Aclimação. Agora, recentemente, está havendo uma discussão no Compresp sobre a liberação de algumas áreas no entorno, situadas lá na Vila Nova Conceição, no entorno do Parque do Ibirapuera, porque houve, né, num primeiro momento, o entendimento de que não poderia haver prédios altos num raio de 300 metros do parque. Se passarmos pelo parque, vemos que isto, se existia essa norma, ela já não foi cumprida, porque existem diversos prédios altos num raio muito menor do que este. Inclusive, recentemente, né, incorporadoras ganharam na Justiça, né, ações mantendo os prédios que foram construídos. Então, existe uma determinada área que está, vamos dizer assim, congelada, ali perto da Escobar Ortiz, né, e outras regiões lá da Vila Nova Conceição, que o Compresp, inclusive, estava estudando para a liberação da verticalização, justamente por entender que já houve a descaracterização, né, daquele trecho. Bom, quais são as restrições geradas pelo fato de se estar no entorno de um bem tombado ou de ser o bem tombado? Bom, se o bem for tombado, já começa que você não pode demolir. Então, o proprietário tem que dar uma outra destinação a este bem, não pode demolir para fazer uma construção diferente. Dependendo da circunstância, né, ele tem a fachada preservada, né, e pode internamente dar outra destinação. Um exemplo claro disso são os casarões da Paulista. Né, os poucos que permaneceram, estão alguns deles alugados para banco ou para lanchonete. Eles têm a obrigação de preservar aquela fachada, mas internamente podem promover alterações desde que não comprometam a solidez, né, e o desenho da fachada. Então, ele tem uma restrição parcial. Na área de entorno, a restrição principal é de gabarito. Existem outras, mas a mais importante para o mercado é a restrição de gabarito. E uma outra questão importante, que não está só restrita à proteção do patrimônio histórico, são as restrições convencionais de loteamento. O que significa isso? Hoje, quando a gente pensa em loteamento, a gente pensa mais nesses loteamentos de lazer, situados aí pelo interior afora. Mas a cidade de São Paulo, ela foi constituída por diversos loteamentos, que hoje estão consolidados e unidos, né, na malha urbana da cidade. Quando esses loteamentos foram construídos, era comum, principalmente, ainda é comum, só que hoje você tem acesso a essa informação com facilidade, né? Era comum, principalmente pela companhia City, estabelecer restrições convencionais, que dizia o seguinte: neste loteamento não pode muro acima de 1 metro, tem que ser cerca viva, não pode ter uma edícula maior do que 2 andares, não pode haver mais do que uma residência unifamiliar por lote. Qual que era o objetivo? Era manter o padrão,
daquele loteamento, evitando que alguém comprasse um terreno e construísse lá 4, 5, 6 casas, né, fazendo com que decaísse o padrão daquele loteamento. Muito bem. Naquela época, essas restrições não eram lançadas nas matrículas. Aliás, nem existia a matrícula do imóvel. Elas eram lançadas nas escrituras quando se fazia a venda de cada lote. O que fazia... E tinha uma norma lá. Essas restrições eram lá colocadas e depois dizia: o comprador, toda vez que vender esse lote, tem a obrigação de escrever isso nas escrituras de venda. Mas comprava 10 anos depois, 20 anos depois, o filho dele ia vender, não observava essa norma, e esses imóveis foram sucessivamente vendidos. Muitos deles se transformaram, né, em bairros hoje totalmente verticalizados, e, algum tempo atrás, começou, por conta de algumas associações de bairro, a querer privilegiar as restrições convencionais de loteamento, mesmo quando elas não estejam na matrícula do imóvel. E hoje o entendimento que prevalece na Prefeitura de São Paulo é: se houver restrições de loteamento, ainda que antigas, a Prefeitura está observando, salvo no que diz respeito ao uso. Então, por exemplo, se fala assim, só pode residencial, a Prefeitura diz: não, isso eu não reconheço, porque quem determina o uso dos imóveis na cidade sou eu, porque a cidade cresce e, muitas vezes, o que era um loteamento de grandes lotes virou um bairro super adensado, não é possível que não tenha uma padaria, uma farmácia, etc. Então, quem determina o uso é a Prefeitura. Quem determina se pode ter apartamentos ou não, na questão do uso unifamiliar ou multifamiliar, é a Prefeitura. Entretanto, a Prefeitura não tem aprovado, em muitos casos, projetos que vão contra restrições convencionais de loteamento, que digam, por exemplo, só pode construções de até 2 andares. Aí o senhor quer construir um prédio, ela fala: não vou aprovar. Por quê? Porque o loteador, lá no passado, criou essa restrição. Você fala: bom, mas não está na matrícula. Ele fala: olha, não vou aprovar porque eu, Prefeitura, já sou ré em um monte de ações promovidas pelo Ministério Público e pelas associações de bairro, para quem prevalece o entendimento de que essas restrições são válidas. Então, muitas vezes, hoje, quando os senhores estiverem negociando um imóvel, que fala assim, lotes 4 da quadra G, significa que provavelmente isso veio de um loteamento e possivelmente, não necessariamente, mas é possível que haja nas escrituras originais da venda desses lotes essas restrições. Se isso houver, é importante fazer essa pesquisa, é importante ir à Prefeitura, porque, em muitos casos, ela não aprova. Se o bairro já foi totalmente verticalizado, ela tem menos receio de aprovar, porque aquela importância, né, de não haver prédios, porque vai descaracterizar, já descaracterizou. Mas, quando há edificações esparsas, esse risco aumenta. Então, é mais um fator de incerteza com relação, né, à possibilidade de desenvolvimento de empreendimento imobiliário em muitos terrenos que, pela legislação municipal, poderiam ser desenvolvidos. Então, como disse, né, tem essa dificuldade na aprovação das restrições, e, em defesa dessas restrições, o Ministério Público, muitas vezes provocado pelas associações de moradores, ou mesmo as próprias associações de moradores, por conta própria, intentam ações, principalmente ações civis públicas, visando impedir o lançamento de empreendimentos ou embargar a obra. E, em muitos casos, tem tido sucesso. E o empreendedor, hoje, ele efetivamente foge desse tipo de problema, porque o embargo de obra ele é traumático. Ainda que ele consiga reverter uma liminar e prosseguir com as obras, ele tem que fazer as vendas de um empreendimento, dizendo: olha, tem um processo que, se por acaso for vencido pela associação de moradores, nós vamos ter simplesmente que demolir o prédio ou que fazer uma compensação que venha o juiz a determinar. Então, isso, obviamente, impacta bastante, né, o desenvolvimento do empreendimento. Bom, aqui alguns exemplos recentes de ações ligadas à proteção do patrimônio. Então, eu peguei aqui na imprensa. Então, um edifício que estava sendo construído, aliás, está sendo construído, vai ser construído agora ao lado do MASP. O MASP ele é tombado pelo IPHAN, pelo COMPRESP, pelo CONDEFAR. Então, houve uma polêmica quando a se ter ou não autorização para construir no prédio aqui ao lado do MASP. Na verdade, essa questão, felizmente, foi superada pela empresa. Na verdade, a alegação dela é que, quando ela aprovou o projeto, não havia necessidade de autorização do IPHAN. Hoje existe, felizmente ela já obteve. Então, neste caso concreto... Oi? Vai continuar a obra, exatamente. Então, felizmente, nesse caso concreto,
isso não paralisou a obra, mas, é claro, pela própria polêmica, né, traz um impacto negativo. Uma outra notícia, né, a resolução altera o tombamento histórico no bairro do Pacaembu. Então, resoluções do Compresp que estão alterando, né, normas do que pode ser construído e o que não pode ser construído, se podem ou não ser unificados, né, lotes em bairros. Aqui um outro exemplo, aqui no Parque do Trote. Então, aqui a notícia um pouco alarmista, né? Parque do Trote pode ser cercado por 34 torres. Isso é notícia que vai sendo provocada pelas associações justamente para provocar, então, que ele entre em estudo de tombamento e passe a haver, então, restrição para construções, né, o que é uma situação muitas vezes prejudicial. Aqui uma notícia relativa, né, à questão do tombamento da Moca. Como eu falei, houve o tombamento do Moinho Santo Antônio. Uma área muito grande em torno do Moinho sofreu restrições sérias de altura e, por conta do impacto muito negativo, até para o próprio bairro, muitos comerciantes do bairro, né, ao invés de se sentirem protegidos, acabaram se sentindo prejudicados, porque muitos desses imóveis estão completamente, você vê, deteriorados, abandonados, e, muitas vezes, o desenvolvimento imobiliário traz o enriquecimento do comércio, né, a necessidade de produzir bens, serviços para aquelas pessoas que lá vão morar. Então, por conta disso, o Compresp estava avaliando, né, ser um pouco menos radical aqui nas restrições que impôs para a parte do bairro. Bom, saindo um pouco da questão da proteção do patrimônio histórico, arquitetônico, arqueológico, etc., vamos para a proteção do meio ambiente. Esta, então, mais complicada ainda. Bom, nós vivemos num momento de superregulamentação do meio ambiente. Lembrando, né, que nós temos o Brasil é um país extremamente grande, nós temos vários Brasis. Então, as restrições que existem para quem atua em São Paulo não existem para quem atua no Pará. Em São Paulo, você não pode cortar uma árvore dentro do seu terreno, salvo mínimas exceções, sem autorização da prefeitura. Em outros lugares, devido às características geográficas, sociais, flora e fauna, etc., as restrições são muito mais brandas. Mas vamos lá. Então, existe a proteção relativa às árvores, matas, fauna, nascentes, cursos d'água, lagoas, lagos, etc., de um lado, que nós vamos falar. De outro lado, a questão relativa às áreas contaminadas, ou seja, não é. Aqui nós estamos falando de proteção da natureza. Aqui nós estamos falando de solo e água contaminados pela ação do homem, que precisam ser remediados para receber um empreendimento imobiliário. Então, no que diz respeito à vegetação, né, para suprimir vegetação é necessária autorização prévia de corte. E esta autorização, ela muitas vezes hoje é vinculada a uma compensação ambiental. Então, primeiro ponto, o senhor vai ver um terreno para oferecer para algum empreendedor, o terreno tem uma ou mais árvores lá no meio, já sabe que vai ser complicado. Não é inviável, não é para desistir, mas já saiba que aquilo vai dar algum trabalho para que o empreendedor possa desenvolver o seu empreendimento. Porque ele vai precisar de uma autorização, né, do DEPAV, na Prefeitura de São Paulo, e empreendimentos de maior porte, loteamentos, etc., precisaria também do DPRN no Estado e, em alguns casos que normalmente não se aplica para empreendimentos imobiliários, também do IBAMA. Essa compensação ambiental significa autorização para suprimir parte da vegetação ou transplantar árvores, por exemplo, do meio do terreno onde vai ficar a edificação principal para a ponta do terreno ou para outro local, e plantar outras tantas mudas em locais a serem definidas pelo Departamento de Parques e Áreas Verdes do município. A definição de quantas árvores serão plantadas, quais e aonde é um calvário. Leva meses. O empreendedor muitas vezes chega no balcão e fala: eu planto, me fala o quê, me fala onde, e o responsável lá, até por falta de estrutura dos órgãos, né, temos que também reconhecer, e o volume de processos cada vez maior pela dinâmica do mercado imobiliário que nós estamos vivendo, né, muitas vezes não tem vazão no órgão. Então, muitos empreendimentos as aprovações ficam paradas para a definição de qual será essa compensação ambiental. Então, primeiro, existindo vegetação, já tem que se tomar um cuidado importante. Outra questão: nascentes, cursos d'água, lagos, lagoas, etc. Vamos lá. A lei federal define o que é chamado de APP, ou Áreas de Proteção Permanente. Nessas áreas de proteção permanente, em qualquer lugar do Brasil,
no campo ou na cidade, as APPs não podem ser violadas. Não pode ser nada edificado sobre uma APP. Então, a regra sobre a APP é bastante rigorosa. Claro que em alguns lugares acaba sendo mais rigorosa do que outros. Então, muito cuidado com terrenos que tenham nascentes, ou chamados olhos d'água. Curso d'água de qualquer tamanho. Tá? Um curso em que só passa na época das chuvas e que tenha 10 centímetros de largura já é, para os órgãos ambientais, um curso d'água. Lagos e lagoas naturais ou artificiais, encostas de morro, dunas e mangues e alguns outros. Né? No nosso mercado aqui, esses aqui têm menos importância, mas vamos pensar em termos urbanos, falar, bom, isso aqui é mais no campo. Não é bem assim. Tá? Nascentes no raio de 50 metros. Existem vários terrenos na cidade que têm nascente. Apesar do adensamento grande hoje nas regiões centrais da cidade, o mercado se expande para Jaguaré, se expande para Pirituba, se expande para Cantareira, onde potencialmente há muitas nascentes. Quando há uma nascente, o senhor tem que traçar um raio de 50 metros a partir da nascente, e dentro deste raio nada poderá ser edificado. Uma situação até um pouco pior. Se essa nascente for fora do terreno que o senhor pretende comprar, também precisa traçar um raio de 50 metros dela, e a área do seu terreno, ou daquele terreno que o senhor pretende comprar, que estiver dentro deste raio, também não pode sofrer nenhuma intervenção. Então, já começa que um raio de 50 metros é uma área enorme. Dependendo do... Se o senhor está prospectando uma área de 20 mil metros, talvez não tenha problema. Se o senhor está prospectando uma área de 4, 5 mil metros, mesmo com uma nascente, talvez já possa inviabilizar o empreendimento. Se tiver duas, então, dificulta imensamente. Cursos d'água. Qualquer curso d'água tem que deixar uma área de, no mínimo, 30 metros de ambos os lados. Esta área pode até subir para 500, mas isso já em cursos d'água maiores, né, quando são rios grandes, etc. Mas pensarmos em cursos d'água de até 10 metros de largura, mas de 1 centímetro até 10 metros de largura, tem que se deixar 30 metros de ambos os lados. Então, se o senhor está comprando um terreno que, no fundo, tem um córrego, e este córrego não estiver canalizado, a prefeitura exigirá um recuo de 30 metros dentro dos dois lados do seu terreno. Se é um terreno que tem 50 metros de profundidade, o senhor mata 30, acabou o terreno. Então, tem que se tomar muito cuidado com essa situação. Alguns técnicos de órgãos ambientais atuam de uma forma tão excessivamente rigorosa que, se o senhor tem um córrego numa rua, tem um córrego na parte central de uma via, tem a via e depois tem o terreno, mesmo que o córrego esteja fora do terreno, ele conta 30 metros, ultrapassa a via e quer que seja mantida a área de proteção permanente do seu terreno que esteja dentro da faixa dos 30 metros. Detalhe, não tem nem como entrar no terreno se não há possibilidade de ir lá empreender. Nesses casos, na minha opinião, há um claro exagero. Por que esses 30 metros? Isso aqui faz sentido. Né? A gente vê as enchentes aqui em São Paulo, enchente de Santa Catarina, no Maranhão, etc. Por quê? Porque o rio se expande nas chuvas. Ao se expandir nas chuvas, ele invade o que tem na faixa ao largo. Então, ao se deixar esse espaço de 30 metros, isso permite que, na cheia, o rio se expanda e retorne sem causar o transtorno que a impermeabilização causa, os bueiros, as casas, etc. Se isso fosse respeitado desde o princípio, nós teríamos muito menos transtornos, né, por conta das cheias dos rios e das chuvas. Ocorre que, se você já tem colado no rio uma avenida ou uma rua, que já está impermeabilizada e que não tem a chamada mata ciliar, que é a mata de entorno dos córregos e que, por isso, se pretende também preservar, não teria sentido que o terreno que está depois da rua venha a ser gravado com alguma coisa que a própria rua já fez com que perdesse a importância. Mas, enfim, muito cuidado com isso, que isso aqui é situação muito comum. Lagos e lagoas também é de 30 a 100 metros a área de proteção permanente, que não pode ser edificada nos terrenos. Aqui, um exemplo para os senhores de um rio, que, pelo seu tamanho, a área de APP deveria ser de 100 metros, totalmente impermeabilizado, e que nós estamos falando aqui da Marginal Pinheiros. Ou seja, já existe um claro descumprimento histórico
né, por uma das principais vias de São Paulo, como é assim também a Marginal do Tietê, em que o próprio poder público impermeabilizou e instituiu, né, a impermeabilização e vias no que seria chamado hoje de área de preservação permanente, onde não poderia ter nenhuma edificação. Nós vimos aqui, né, outros exemplos, topo de morro, né? Olha que belo topo de morro, Avenida Paulista, onde não pode ter nenhuma edificação pela legislação ambiental. O topo de morro é a área de proteção permanente, aqui é o espigão da Paulista, uma área, né, que você, seja vindo do centro de São Paulo, seja vindo dos jardins, coloca o carro lá olhando para cima e vai subindo o morro, uma área que não poderia ter nenhuma intervenção, né? Então, é uma das áreas, até símbolo da urbanização de São Paulo. O que acontece é que a legislação do meio ambiente tenta fazer hoje é recuperar o tempo perdido. E até estava comentando aqui um pouco antes da palestra, antes nós vivíamos uma situação em que no Brasil tudo podia. Hoje nós estamos numa situação inversa. É muito difícil, nada pode. É extremamente difícil conseguir qualquer autorização. E nós temos que procurar chegar num ponto de equilíbrio para que, né, o chamado crescimento sustentável, né, para que a gente possa desenvolver os empreendimentos, as cidades possam crescer, o país possa se desenvolver, mas, né, de uma forma sustentável, com a menor agressão possível, mas os órgãos precisam ser aparelhados para resolver isso em tempo hábil. Bom, aqui alguns exemplos, né? Então, notícia: Estado suspende licenças de residenciais de luxo no litoral, cassação por problema de desmatamento, né, em área de proteção de restingas no litoral norte de São Paulo. Olha que coisa interessante: satélite vigia corte de árvore em São Paulo. Era muito comum, a pessoa compra o imóvel com árvore, de noite vai lá, corta a árvore, algumas pessoas até colocavam veneno, chamavam o técnico e falavam: morreu, posso cortar, etc. Hoje acabou aquela mamata, né? A árvore sobreviveu 35 anos. O dia que o empreendedor compra, ela morre no dia seguinte, de desgosto, né? Não, certamente que não é isso, né? Então, essas técnicas que eram utilizadas, e hoje tem a denúncia do vizinho e tudo mais, que o vizinho quer a árvore dos passarinhos lá do lado, não quer que comece aquela construção, né? Infelizmente, o ser humano tem isso. Depois que ele se instala, ele não quer que o próximo se instale do lado. Para ele morar naquele apartamento, antes existia uma casa, existiam árvores, existiam passarinhos, agora tem o apartamento dele. Agora que ele se instalou, ele não quer que ocorra o mesmo na casa ao lado, né? Talvez seja um egoísmo nato, né? Exatamente. Sempre parcial, isso mesmo. Então, agora existe uma tecnologia extremamente desenvolvida, até via Google, etc., mas até via satélite, para identificar o mapeamento, né, dos exemplares arbóreos da cidade e punir efetivamente aquele que faz o corte, né, sem a devida autorização. Bom, passando para outra questão, a última que nós vamos abordar aqui nessa conversa, a questão das áreas contaminadas. Bom, muitas cidades, inclusive a nossa cidade de São Paulo, têm se transformado, né, ao longo do tempo, e muitas áreas que eram áreas fabris, áreas de galpões, estão vivendo hoje um movimento de transformação. Por quê? Porque aquelas fábricas não querem mais ficar em São Paulo. Não querem mais ficar em São Paulo porque não pode entrar caminhão, o IPTU é altíssimo, tem restrição de tráfego, os vizinhos reclamam do barulho, reclamam do movimento, etc. Então, e, por outro lado, esses terrenos se valorizaram muito. Então, é mais interessante para essas indústrias se instalarem fora da cidade, onde não existem essas restrições, onde o terreno é mais barato, e vender este imóvel para a iniciativa privada, principalmente para o mercado imobiliário. Então, esse movimento está em andamento. Ocorre que estas fábricas operaram naquele local durante anos, como nós falamos há pouco tempo atrás, quando podia tudo, não existia controle ambiental praticamente nenhum, ou muito fraco. Então, essas áreas deixaram nos seus terrenos um passivo ambiental muitas vezes sério, né, com o terreno contaminado e com o lençol freático, né, a água subterrânea contaminada. E hoje, para o empreendedor atuar nessas áreas, desenvolver empreendimentos nessa área, ele precisa previamente, então, sanear, ou ele, ou quem lhe vender o terreno, né, a antiga indústria, precisa sanear esse passivo ambiental
que ali ficou. Então, essas áreas são muito interessantes para o mercado porque são grandes áreas, né? Hoje, muitos empreendedores eles buscam áreas grandes para desenvolver os chamados condomínios clubes, né? Áreas que estão mudando de conceito na cidade, só que é muito importante atentar para essa questão. A Prefeitura de São Paulo, se eu não me engano, desde 2004, 2003 ou 2004, ela instituiu o chamado cadastro das áreas contaminadas. Então, ela incluiu, já de cara, todos os terrenos que ela identificou como fábricas, como postos de gasolina, porque os postos de gasolina têm os tanques de combustível subterrâneos, que, ao longo do tempo, eles enferrujam e aquele combustível vaza para o terreno e para o lençol freático ali. Então, são áreas potencialmente, né, contaminadas. E as áreas de lixo, onde existiam lixão, que eram depósitos de resíduos, todas essas áreas foram colocadas nesse cadastro de áreas contaminadas. Isso não significa que só as áreas que estão lá merecem cuidado. Mas, quando o senhor vai comprar uma área que possa ter tido essas características, convém olhar o cadastro de áreas contaminadas da Prefeitura, para que, se aquele imóvel estiver lá, não significa que não pode empreender, mas o empreendimento, para ser desenvolvido lá, precisará de uma prévia aprovação e um controle pela CETESB. Bom, independentemente disso, toda vez que se compra um terreno onde foi posto de gasolina, ou onde foi fábrica, ou depósito de resíduo, ou outra, por exemplo, garagens de ônibus, onde pode ter tido tanques de combustível também, entram nessa área de risco, é necessário, para aprovar um projeto, que seja feito um laudo ambiental. Esse laudo ambiental pode ser feito pelo próprio vendedor do terreno, como uma exigência do comprador na negociação, ou ele pode comprar e o próprio comprador, quando se deparou com um problema, produzir esse laudo. Esse laudo ele importa, inclusive, em sondagens no terreno, captação de terra, né, mais profunda e também de água subterrânea. Ao obter essas amostras, esse laudo, o empreendedor ele apresenta isto à Prefeitura, que vai apresentar o seu órgão responsável, que é o DECONT. O Departamento de Áreas Contaminadas da Prefeitura, ele vai aprovar qualquer projeto de empreendimento e tenham áreas potencialmente contaminadas ou contaminadas. Só que o DECONT não tem técnicos para analisar o laudo. Então, o que ele faz? Fala para você, apresenta o seu laudo lá na CETESB. Então, o empreendedor, ou o vendedor do empreendedor, ou os senhores, se estiverem envolvidos no processo, levam esse laudo à CETESB, protocolam lá e falam: CETESB, olha aqui o que foi apurado, me fala aí se eu tenho algum problema para fazer empreendimento. Espera 6 meses, 7, 5, tenta um contato para diminuir aí para 4, às vezes o tiro sai pela culatra, vai para 1 ano, enfim. Mas depois disso, uma média de 5 a 6 meses, vem o resultado da análise da CETESB, dizendo: olha, você ainda tem que fazer sondagem aqui, você fez aqui em 30 furos, isso aqui não está muito claro, faz aqui e ali, esses níveis aqui precisam de um tratamento tal e tal. E os técnicos contratados, então, vão, entre aspas, negociar com os técnicos da CETESB no sentido de definir qual a melhor forma de saneamento deste problema. Qual é o tratamento técnico que vai dar para aquele problema. E que pode variar muito de acordo com tempo e custo. Por exemplo, existem alguns contaminantes, alguns agentes contaminantes, que, se o senhor abrir ali o terreno e deixar aquilo exposto, custa 0 para descontaminar. Só que tem que esperar 75 a 100 anos. Então, não vale a pena. A empresa talvez não espere, né, que tudo evapore. Então, precisa de uma intervenção, uma queima de terra. Aí já começa a acelerar esse processo para 3 meses, 6 meses, 1 ano, dependendo do caso, só que a custos, muitas vezes, muito altos. E esses custos, obviamente, impactam naquela chamada, né, viabilidade do empreendimento. No momento em que a CETESB, né, emite um laudo dizendo que, feitas tais remediações, o empreendimento pode ser aprovado, dependendo das condições técnicas, isso tem que ser feito antes da obra, ou até mesmo pode ser feito durante a obra, no momento de escavação, etc., o que é melhor para o empreendedor, porque ele vai ganhando tempo de fazer isso juntamente com a obra, apenas tem algumas restrições no que diz respeito aos equipamentos, né, de trabalho dos funcionários, por conta de eventual exposição a isto. E a CETESB, quando está analisando um imóvel desse, ela determina que você apresente para ela, né, como um requisito para a aprovação desse projeto, desse processo na CETESB, a averbação desta situação na matrícula do imóvel.
Então, cada vez mais será comum, hoje já existem muitos empreendimentos, inclusive incorporações imobiliárias já lançadas, que na matrícula existem restrições ambientais ali colocadas. E, muitas vezes, não é necessário finalizar todo o processo de remediação do imóvel, porque, dependendo do projeto que vai ser edificado, o terreno contaminado pode permanecer. Por exemplo, se a área contaminada se concentra num determinado local e o projeto prevê ali um estacionamento térreo impermeabilizado, nenhum habitante daquele prédio, nenhum usuário vai ter contato com o terreno contaminado. Então, é feita uma averbação nesse sentido, mas aquela impermeabilização isola o problema do contato com o térreo, ou, muitas vezes, você não precisa sanear toda a água, mas existe uma restrição que é comum, dizendo o seguinte: vai ter que gravar na matrícula e colocar em todos os contratos de venda o quê? Que naquele empreendimento não se pode usar água de poço, que não é um grande problema, você se serve da água do abastecimento público da Sabesp. Então, hoje, existem diversos resultados desta análise, mas estas áreas potencialmente contaminadas exigem esse processo, tramitando com laudos na CETESB para passar para o órgão municipal, que é o DECONTE, para só então sair o seu alvará de execução. Aqui, também já caminhando para finalizar, então aqui algumas notícias também, mostrando que isto ficando cada vez mais presente. Então, contaminação do solo é risco. Essa matéria fala sobre construtoras devem checar se há resíduos industriais no terreno, matrículas devem incluir informações. Então, isso está sendo levado ao público cada vez mais, vai ser cada vez mais comum nos empreendimentos imobiliários. Então, aqui fala, 19 áreas contaminadas freiam a reurbanização da Moca, porque também a Moca, como Interlagos, como Santo Amaro, são bairros que concentravam muitas indústrias que de lá estão saindo, permitindo a construção de empreendimentos, só que antes o quê? Tem que sanear esse problema das áreas contaminadas para que essas áreas possam ser utilizadas para empreendimentos. E aqui, finalizando, por motivos diversos, não é só por problema ambiental, é também por corte de árvores, é por problema de desobediência de projeto, etc. Mas uma notícia muito alarmante. São Paulo já tem 1.069 obras embargadas, quase o total de prédios em construção. Como eu disse, isso é um trauma para o empreendedor, que hoje ele desafia menos a legislação e adota uma postura mais acautelatória, mais conservadora, e antes de comprar os terrenos, então, verifica quais são os tipos de problemas que ele vai enfrentar, qual é o prazo que ele vai demorar para regularizar e se isso se encaixa na sua viabilidade. É por isso que os senhores que são operadores do mercado imobiliário importantes, achamos que essas informações são importantes e ficar atento para esse tipo de restrição é sempre muito bom no desenvolvimento dos trabalhos. Era isso. Muito obrigado a todos.